Boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez aqui no Aprova Jaguarari. Hoje a gente vai falar um pouco sobre filosofia. Sim, essa tão temida filosofia que muita gente acha complicado na hora do pré-vestibular. Enfim, hoje a gente vai estar aqui tentando pegar desde o início lá, né, como o assunto já vem aqui, mostrando os pré-socráticos, até a filosofia moderna. É o nosso objetivo. Então, nesse curso de filosofia, senhoras e senhores, o que é que acontece? A primeira curiosidade é sobre a própria palavra filosofia, que já vem do grego lá, né, que significa amor, sabedoria. Então, olha só, veja bem. Então, vamos parar para analisar aqui. Cerca de mais ou menos 400 anos antes de JC, Jesus Cristo. A gente está falando aqui de uma história antiga, de uma filosofia antiga. Então, olha só. Já que no mundo antigo é muito difícil ter fontes históricas, a própria escrita, por uma questão mesmo lógica do próprio tempo, né? O papel, a tinta que se utilizava naquela época para escrever, acabou se consumindo pelo tempo. Também a gente está falando de uma história do mundo antigo, pela qual houve muitas guerras, muitas coisas foram destruídas, enfim. Então o que a gente tem como fonte dessa história dos pré-socráticos é relatos do período socrático, do período de Sócrates, Platão, Aristóteles. Então não há uma fonte, digamos assim, com 100% de exatidão. O que a gente vai falar aqui são fragmentos que outros filósofos acabaram citando sobre esse período aqui. E a gente vai perceber que mesmo com esse grande problema de documentação histórica acerca dessa filosofia, que aqui é mais uma história da filosofia do que a própria filosofia, a gente vai ver que é rica pra caramba. A gente vai ver que como assim pessoas em quase 400 anos antes de Jesus Cristo chegar na Terra já dominavam um pensamento muito legal, muito bacana. E a gente vai viajar aqui e vai entender o que é o que foi esses pré-socráticos, o que vieram antes de Sócrates. Olha só, meu povo. Então, esses pré-socráticos aqui, a gente tem várias escolas. Os jônicos, a gente vai ter a escola jônica, a gente vai ter a escola itálica, a gente vai ter a escola heleta, enfim, a gente vai ter outras escolas atomistas. E a gente vai viajar agora aqui na primeira escola. Só que antes dessa primeira escola filosófica, a gente tem que entender lá o que acontecia. Olha só, vamos parar para analisar. O homem parte do princípio da vida. Então, ele bebe água, ele come, senão morre. Por exemplo, se eu deixar de andar, eu vou morrer? Possa ser que sim, possa ser que não. Mas é bem mais provável que não. Mas se eu parar de beber água, eu vou morrer. Se eu parar de comer, eu vou morrer. Entendeu? Então, os homens nesse período aqui eram mais vinculados à própria natureza. Então, eu estou falando de um período em que não tinha grandes edificações, não existia estradas, não existia sistemas de comunicação, não existia nada disso. Então, os homens tinham o quê? Tinha a própria natureza. Então, eles eram observadores da natureza. E esses fenômenos da natureza é interessante falar sobre isso, por quê? Porque eles vão tentar explicar. Isso é algo muito comum em várias civilizações. Todas as civilizações, em cada parte do mundo, sempre tenta explicar da onde o homem veio e para onde ele vai. Sempre. E aqui no caso da nossa civilização ocidental, não foi diferente. Então, nessa cultura europeia, digamos assim, que vai influenciar a nossa cultura, toda a cultura ocidental, ela também vem com sua mitologia. Então, na mitologia grega, o homem sempre tenta explicar as mesmas perguntas que eu acabei de mencionar aqui. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente chora, por que a gente sorri, por que a gente sente amor, por que a gente, enfim, por que o clarão, o relâmpago, o estrondo, o inverno, o verão, os fenômenos da natureza. Só que como eles não tinham mecanismos, digamos assim, científicos avançados nesse período, então aqui eles vão associar o quê?
As mitologias. O que é uma mitologia? O que é um mito? É algo que nunca existiu e nunca vai existir. Cuidado aí quando for chamar alguém de mito, porque é algo que não existe. Então, logo de início, há o quê? Uma investigação cosmológica, ou seja, uma realidade de primeira de todas as coisas. O objetivo agora é eu encontrar o elemento primeiro de todas as coisas. Ou seja, chega um determinado momento que esses pensadores do passado vão repudiar a ideia de que Zeus criou o mundo, criou o homem, que criou a mulher, que criou os animais, que criou tudo, que o trovão vem de Zeus, que o amor é de Afrodite, de Atenas, a deusa da indumentária, da beleza, aí vai. Toda a mitologia grega que não cabe aqui também não vai cair no vestibular, porque são mitologias. Então, o homem cria tudo isso. E chega um determinado momento em que esses pensadores eles se negam a acreditar que se está trovejando é porque Zeus está zangado. Se uma mulher morre é porque, ou um homem morre, uma criança morre, um velhinho morre, é porque Zeus quis. Então eles vão querer respostas exatas, concretas, para explicar a sua vida. Ou seja, a realidade primeira de todas as coisas. A causa de todas as transformações. Eles querem investigar agora. São mais físicos do que filósofos, sabe? Eles procuram o quê? A causa primeira de todas as coisas e não queriam recorrer às mitologias. Então, cuidado com o mito. Isso aqui não existe. Entendeu? Eles repudiavam isso e eles buscavam uma resposta exata, concreta, para explicar o mundo pelo qual eles viviam. E aí, a gente pode analisar aqui, um desses primeiros pré-socráticos, é o Tales, da escola jônica, a primeira escola filosófica do mundo, entendeu? A escola jônica, deixa eu ver quanto tempo tinha essa escola jônica, minha pesca aqui. Tales, olha, ainda mais antigo do que eu mencionei, é de 625 a 558 a.C. Então, o Tales de Mileto é uma região muito próxima já da Ásia. Então, lá com essa escola jônica, vai ser o Tales, o Anaximandro, o Anaximenes. Fica a dica aí para quem quiser colocar o nome de filho, viu, imperador? Anaximandro, meu filho, venha tomar seu Todd. E aí o Tales, ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou começar a observar tudo. Ele começou a observar toda a sociedade, toda a natureza, tudo. E aí chegou um momento que ele chegou em uma determinada ideia. Já sei. O elemento primeiro de todas as coisas, aquilo que une tudo no universo, é a água. Água mesmo. Tá ligado? É a água. Por quê? Porque o ser humano, quando nasce, a mãe, né, estoura a bolsa, né? Ali, água. O próprio ser humano contém mais água. Entendeu? 70 e poucos % por aí. Para comer, para se alimentar, precisa de água para cozinhar. Para plantar, para ter o alimento, precisa de água. Tudo é água. Então ele chega em uma conclusão de que a água é o elemento primeiro de todas as coisas. E ele revoluciona com esse pensamento. Caiu aqui, imperador. Um negocinho aqui, mas eu vou fazer de tudo aqui. Ele revoluciona com esse pensamento. E aí o que acontece? Além disso, além de um grande investigador da natureza, ele também ele é um astrônomo, um astrólogo, ele também começa a observar os astros, ele vai ser o primeiro a nomear alguns planetas, enfim. Ele começa a fazer, ele também era matemático, enfim, não era só essa parte da investigação da natureza. Então essa escola aqui, ela vai ser bem relacionada à natureza, às ciências exatas, ligadas à matemática, à lógica, enfim, as respostas exatas, não recorrendo às mitologias. Então, senhoras e senhores, o Tales, deixa eu pegar minha pesca aqui, o Tales, né, queria descobrir, né, o elemento físico que fosse constante em todas as coisas, como eu já afirmei, e ele vai observar a água, porque a água ela consegue ser a própria água nos 3 estados, né, enfim. E aí ele vai ter 2 discípulos, que são esses irmãos aqui, deu para perceber pelo nome, né, Anaximandro e Anaximenes. O Anaximandro, ele tenta refutar o seu professor, o seu
guru, ele tenta refutar. Ele vai dizer o seguinte, ó. Não, Thales, eu acho que você andou bebendo água demais. Aquela água que passarinho não bebe, imperador. Aquela água que passarinho não bebe. E eu acho que você tá errado com respeito a essa água. Aí o Anaximandro cria a teoria do infinito. E, nossa, é incrível também, porque se a gente parar para analisar, isso se aplica até hoje. Por exemplo, eu tenho aqui um apagador normal. Esse apagador, pedaço de madeira aqui, tem uma esponjinha. Isso tudo veio da natureza. E um dia isso vai voltar para a natureza. Não importa quanto tempo demore. Você pode morrer, esse negócio ainda continua aí, mas um dia ele volta, né? Acompanhando o tempo geológico e não histórico. Então, observe. Isso acaba... ele acaba refutando o Thales, dizendo que o infinito era o elemento primeiro de todas as coisas. E não somente a água. E aí pronto, mais algumas coisas sobre o Anaximandro. Enfim, ele... massa geradora, né? Ele vai falar sobre essa massa geradora. Ou seja, o infinito sempre se renova, digamos assim. Por quê? Eu pego a madeira, eu crio uma cadeira, aquela cadeira me serve ali e tal, de boa, tranquilo, suave, nada. Só que depois ela vai quebrar, ela vai voltar para a própria natureza, que eu vou poder, lá tem outra árvore, não sei o que e tal, e assim por diante. Essa é a teoria do Anaximandro. Aí tem o Anaximenes, o seu irmão. Ele vai falar o seguinte, olha, nem é o infinito e nem é a água. Vocês dois estão andando demais com pessoas erradas, estão viajando. Por quê? Tudo vai ser o ar. O Anaximenes vai observar isso. Poxa, para ter o infinito e para ter, de certa forma, a água, eu preciso do oxigênio, eu preciso do ar, a força primeira de todas as coisas, como ele vai acabar mencionando. Então eu preciso disso tudo. E aí ele vai dizer o seguinte, aqui ó. Admitia que a origem é indeterminada, mas não acreditava em seu caráter oculto. Tentou uma possível conciliação, né, entre a teoria dos dois. E aí, no final, ele chegou à conclusão de que o ar é o que anima toda a civilização, toda a sociedade, os seres humanos, as plantas, os animais. É o ser que dá animação, que dá força de viver, força vital. Ele vai falar que o ar. E aí, mais um dessa escola jônica vai ser um grande polêmico também. Só que esse aí, a gente precisa levar ele para o nosso vestibular. Por quê? Vai ser o Heráclito. O Heráclito, minha gente, a gente vai ver que ele vai entrar aqui num fight doido aqui com na verdade é o Parmênides, né? Que vai entrar, ele vai tentar refutar, mas a gente vai ver lá na frente. Então preste atenção nessa teoria do Heráclito. O Heráclito, minha gente, ele fala sobre a força dos contrários. A vida era impulsionada pela luta das forças contrárias. Vamos parar aqui para analisar aqui. Olha só. Por que existe a saúde? Porque existe a doença. Se não existisse a doença, por exemplo, nesse momento de Covid-19, se não existisse, infelizmente, essa doença, essa pandemia, esse vírus, você acha que agora não teria, o mundo todo não estaria mobilizado em descobrir uma vacina? Ou seja, o que vai gerar a saúde lá na frente é a doença. Então, segundo o Heráclito, é a força dos contrários. Você só fica feliz por quê? Porque você experimentou a tristeza antes. Então, se você só fosse feliz na vida, você nem saberia e nem entenderia o que era tristeza. É que nem a guerra, a paz. Só existe a paz porque existe a guerra. Se não existisse a guerra, ninguém iria ter noção do que significa paz. E observe, até mesmo nas guerras, vamos pegar aqui a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que é uma guerra total, né, ali, e a Guerra Fria, a gente pode analisar que muitas coisas que a gente utiliza hoje, agora nesse cenário, essa câmera, televisão, microfone, todo o estúdio, imperador ali, na comunicação ali, não está prestando atenção na aula no imperador. Enfim, isso tudo são tecnologias que foram criadas em épocas de guerra. Enfim,
Então é a força dos contrários, segundo o Heráclito, que move o mundo, que move toda a estrutura. Como a alegria, a tristeza, o feio, o belo, né? A busca pela beleza. Engraçado fazer aqui um momento de reflexão da nossa aula de filosofia. Engraçado que por muito tempo houve um esforço de tornar o Brasil uma Europa, principalmente em sua cultura. Então, eu sou de uma geração que via as meninas na escola, as minhas amigas, minhas primas, parentes distantes também, tendo que se modificar sua aparência para se tornar a mais próxima possível do padrão de beleza estabelecido naquela época, que era o eurocêntrico. A mulher magérrima, então todo mundo se acabando, entendeu? Não assumia que estava gordinho e tal. Não, todo mundo se acabando para se torar ali, para encaixar em um vestido que não é dele, que não é para ela. Entendeu? Alisando o cabelo, por quê? Porque não consegue assumir a sua origem e assim por diante. Então, hoje em dia eu vejo esse movimento até mais fraco, graças a Deus. O pessoal tá se assumindo, de certa forma, assumindo a sua própria beleza. E cada um que tem que mudar o seu pensamento, e não você, para se encaixar no pensamento do outro. Fica essa reflexão aí acerca, né, do Heráclito. O bem e o mal. Também não existe mal por quê? Existe o bem por quê? Porque existe o mal. Enfim. E no final ele vai soltar essa polêmica aqui, que a guerra, de certa forma, vai ser harmônica. Olha só, com todas as aspas do mundo, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Por que a guerra vai ser harmônica? Porque justamente é a luta desses contrários que vai gerar coisas e coisas e coisas na vida. Por que o homem precisa de uma cadeira? Porque ele ficou cansado. Então eu vou procurar agora alguma coisa para fazer para poder descansar. Entendeu? É por aí. Mas a gente vai voltar nele aqui. E essa não foi a única teoria do Heráclito. Além dessa guerra dos contrários, o Heráclito também vai ter essa frase aqui, muito polêmica, aqui, que muita gente não entende. Essa frase aqui eu acho que a galera entende. Mas quando o Parmênides vai refutar ele, aí a galera começa a viajar. E aqui a gente vai explicar. Olha só, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Aí você está aqui no centro-norte da Bahia, passou a pandemia, o imperador está aqui, vai comigo, e aí, professor Manuel, bora lá, bora dar um rolê, bora, vamos lá no Rio São Francisco, vamos. Chegamos no Rio São Francisco, eu estou aqui na praia, de boa, tranquilo, tomando um refrigerante, e aí o imperador vai lá e dá umas braçadas no mar, né, imperador? Lá no rio. E ele volta. Chegou aqui, olhou pra mim, parou, pensou. Ora, professor Emanuel, eu vou voltar pro Rio São Francisco. Vou voltar de novo pro Rio. Aí eu solto essa. Você não volta mais pro mesmo rio. Aí ele olha assim, fica gastando, olhando pra mim. Por que não pro mesmo rio? Porque o rio não é o mesmo. O rio que você entrou é um. A correnteza já passou, não são mais as mesmas moléculas, as mesmas partículas e assim por diante. Esse estúdio aqui ontem era um. É o mesmo hoje? Não, porque tem moléculas, partículas. Eu coloquei celular, eu estou aqui, já é diferente. Então, segundo o Heráclito, de certa forma, a gente nunca vai se banhar duas vezes no mesmo rio. A gente nunca volta para a mesma casa que a gente mora. Aí você vai dar aquele nó na cabeça. Esse professor veio para cá para tirar o meu sossego. Também. Mas vamos lá. Veja bem. Tudo muda. Nada é estável. Isso vai ser o que Parmênides vai refutar em Heráclito. Então, lembre-se. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Quando você estiver lá, comemorando a sua aprovação no Enem, e for lá no Rio São Francisco, com moderação, entendeu? Não vá para aquela zorra do meio lá não, pelo amor de Deus, seja medroso que nem eu. Vai lá, entrou na água, pá, saiu, voltou, aí pronto, lembra do professor aqui. Pô, o professor botou para eu viajar agora aqui. Roubou minha brisa, enfim. E aí, pronto, continuando aqui o Heráclito, né? Ele aqui, ó. Só a mudança e o movimento são reais. Identidade das coisas iguais a si mesmas são ilusórias. Enfim, acho que ficou legal essa parte aqui que a gente já falou aqui do
do devia ser, que é o quê? Nunca a gente consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio. E aí pronto, vem a escola itálica, lá, a de Pitágoras. A de Pitágoras, minha gente. Tem um Filolau, tem um Aquitas, mas o protagonista aqui mesmo é o Pitágoras, né? Porque ele vai criar, né, o fundador de uma poderosa sociedade de caráter religiosa, filosófica, a sociedade pitagórica. E aí é que tá outra pegadinha, senhoras e senhores. Olha só, veja bem. Se eu expliquei aqui no início para os senhores que todos os pré-socráticos se recusavam a recorrer aos mitos para explicar os problemas racionais da sociedade, agora o que eles vão fazer? No caso de Pitágoras, ele mistura um pouco de mitologia, ou seja, de religião, com filosofia, matemática, música, um monte de coisa, astronomia, entendeu? Astronomia, enfim. Astronomia mesmo. Enfim, aí o que acontece? No caso de Pitágoras, vai ter uma pitada ali de religião, porque os caras formam ali, é como se fosse uma seita mesmo, sabe? Então eles acreditam ali realmente que eles podem explicar o mundo inteiro através da matemática. E, inclusive eles vão fazer, né, experiências com a própria questão da música, né, os acordes das músicas. Se você parar para analisar, eu acho que todo mundo já teve um professor de matemática que já explicou a matemática com o violão ali e tal. Enfim, é uma escola muito rígida, é uma escola que era difícil você ter acesso a essa escola, enfim, mas vai contribuir muito com a questão dos números, né? Eles vão dizer que os números são as essências das coisas, reside nos números, no caso, a essência das coisas reside nos números, os quais apresentam a ordem e a harmonia. Enfim, e aí a gente vem para a escola Eleata. Escola de Parmênides, ia dizer não, ou não, complicado o povo da Grécia. Rapaz, aí aqui tá a onda, principalmente com esse Parmênides aqui, ó. Isso aqui pega muita gente no vestibular. Por quê? Observe, se você parar para analisar, o Parmênides, ele é um cara que ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Vamos ver algumas características para eu chegar na questão dele. Principal, no expoente da chamada escola eleática, crítica da filosofia de Heráclito, entendeu? Ele também vai desenvolver a questão do ser-é, que eu vou explicar para vocês. Então, assim, ele desenvolve, né, um pensamento que está em um poema, que é sobre a natureza. Ele começa a estudar isso, né? Ele vai falar sobre a ideia do doxa, que é da opinião. E se a gente para analisar, a opinião não tem relevância nenhuma. A minha opinião é que amanhã eu que me exploda com minha opinião. Ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Minha opinião é irrelevante. E ele já vai estar falando sobre isso nesse período aqui. Por quê? Porque é um momento que todo mundo está opinando. E ele quer lógica, ele quer o quê? Descobrir o elemento de todas as coisas. Então, olha só. Ele vai olhar para esse filósofo aqui, um pouco atrás dele, o Heráclito, e ele vai dizer o seguinte: ora, o meu colega andou com amigos errados. Por que tá falando bobagem? Tá meio doidão? Por quê? Como é que pode isso? Se eu conheço a minha casa, eu sei o endereço dela, eu conheço o Rio São Francisco, eu vou lá, o imperador vai no rio de novo, só que ele vai agora com Parmênides. E aí chega lá, Parmênides manda ele deitar. Olha, se você sonhar com esses caras aí, não venha depois falar nada de mim não. Aí o que acontece? Uma vez eu sonhei que eu tava na Segunda Guerra Mundial, velho. Acordei alucinado, porque foi tanto tiro. E o mal da guerra é que a gente pede chiclete, só nem bala. Enfim, aí o que acontece? O imperador vai com Parmênides, lá pro Rio São Francisco de novo, e aí ele solta: ô Parmênides, o professor Manuel falou que ninguém... o professor Manuel disse que o Heráclito falou que ninguém nunca se banha 2 vezes no mesmo rio. Aí o Parmênides: vai lá, entre naquela porta, vai lá de novo. Aí ele vai lá, dá aquelas braçadas, cansou, voltou, vai de novo. Ele foi, quando ele volta, aí ele tira a conclusão: é o mesmo rio ou não é? Para o Parmênides é o mesmo rio.
Casa é casa, o estúdio é o mesmo, enfim. Por quê? Não importa se eu mudei de roupa, se eu tenho um pensamento diferente aqui culturalmente dentro de mim ou não. É tudo a mesma coisa. E aí ele vai tentar explicar isso dessa forma. Ó, aí vem a frase que complica a cabeça do pré-vestibulando. Ó, para Parmênides, o ser é e o não ser não é. Eu sei, tá complicado. Eu vou tentar melhorar aqui. Olha só, se eu pego esse apagador, bonitinho, e digo, isso aqui é um apagador. Então o ser, operador? Então o ser é. E se eu digo que isso aqui é um apagador, então eu digo o quê? Que o não ser não é. Exatamente. Então, uma coisa só pode ser uma coisa. Ele não pode ser duas coisas. Então o rio é um rio. O estúdio é um estúdio. O apagador é um apagador. E se ele não é, não é. É simples. É só pegar isso aí e volta quantas vezes fizer esse vídeo aí. Se não conseguir entender isso aí, me avisa que a gente destrincha mais ainda. E aí, pronto. Ele vai refutar o Heráclito. Então, para o Heráclito, e isso aqui, esses dois pensadores aqui, minha gente, é muito importante. Por quê? Porque justamente no período socrático, lá na frente, com Platão, Platão vai tentar unir essas duas teorias, a de Parmênides e a de Heráclito, para tentar formar lá o que a gente vai ver no futuro, nas nossas futuras aulas, algo chamado sobre o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo inteligível e o mundo sensível. Então ele vai conciliar essas duas, entendeu? Isso Platão lá na frente, lá pra frente a gente vê. Então Heráclito vai falar que a guerra é harmônica e que a gente nunca se banha duas vezes no mesmo rio. E o Parmênides vai dizer que o ser é e o não ser não é. Ele põe limite nisso, ele diz que não é assim, ele tenta organizar essa bagunça. Ele diz, não, carteira é carteira, celular é celular, microfone é microfone e acabou. Enfim. E aí tem o Zenão, também nessa escola. O Zenão, nessa escola eleática, ele vai falar sobre aqui, ó. O que se move sempre está no mesmo agora. É o teórico que vai falar que uma flecha, ao ser disparada, ela está em repouso até alcançar o seu objetivo. Então, no ponto A, você dispara a flecha. Pronto, largou. Chega lá no ponto B, ela não está em movimento, ela está em repouso. É o mesmo que vai falar sobre o paradoxo o paradoxo de Zenão, né, que é sobre a história de Aquiles. Ele se refere a uma mitologia para dar um exemplo sobre a lógica dele, que é a de Aquiles e a tartaruga, que na mitologia, né, a tartaruga aposta, ou Aquiles aposta com a tartaruga ali, né, uma corrida, Aquiles ali conhecido por ser um grande guerreiro, veloz. Tartaruga, todo mundo conhece, né? Devagar. E aí, Aquiles ainda faz chacota e tal, vai dormir, e a tartaruga parte primeiro do que o Aquiles. Então, em uma lógica matemática, sempre a tartaruga vai chegar por frações e frações e frações, por mais que Aquiles passe, Aquiles nunca vai conseguir alcançar. Por quê? Porque foi ela que partiu primeiro. É como se fosse a flecha em repouso. Entendeu? O Zenão é um cara que vai trazer mais essa parte lógica. Então, assim, observe, senhoras e senhores, pra gente finalizar aqui. Que dentro, e a gente nem terminou, viu? A gente ainda vai continuar ainda, que ainda existem umas duas escolas pré-socráticas pra gente chegar mesmo lá em Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas por hoje, deixa eu só recapitular aqui. A gente viu que no mundo antigo, na Grécia Antiga, os homens recorriam às mitologias para explicar a vida humana. E chegou um determinado momento em que eles disseram que não queriam mais recorrer às mitologias lá de Zeus e tal. E aí eles querem o quê? Eles querem um elemento primeiro de todas as coisas. Eles querem achar um elemento na natureza que explique tudo. Principalmente essa escola aqui, escola jônica. Com Tales, com Anaximandro, com Anaximenes. Cada um observe que vão dar questões ligadas à natureza. A água, o infinito, o ar. E assim por diante. Dentro dessa escola vai vir o Heráclito, que vai ter uma pegada mais voltada assim digamos assim, para as ciências humanas, saindo um pouco das ciências naturais aqui. Ele que vai
problematizar, né, essa ideia de mundo, de vida. Ele vai falar que, de certa forma, a guerra é harmônica, ou seja, a luta dos contraditórios, como eu falei, vai problematizar com a frase, né, que nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. E a gente vai ver ali a escola de Pitágoras, né, a itálica, que vai dizer que a essência de tudo são os números, né? E é uma escola, não esqueçam, de caráter religiosa. Enfim, e por fim, a gente vê a escola eleática ali, com Parmênides ali, que vai refutar o Heráclito, dizendo que o ser é e o não ser não é. Por fim, também, o Zenão, trazendo a lógica, né, do seu paradoxo de Zenão ali, né, sobre Aquiles e a tartaruga e a flecha que sempre está em repouso. Senhoras e senhores, desde já muito obrigado. E até a próxima aula de filosofia, que eu vou tentar continuar esse assunto aqui. Valeu, tchau, tchau.